Olá, vamos mergulhar hoje na história de um rei que, quando se viu encurralado, tomou uma decisão que praticamente selou o destino de sua nação. Estamos falando do reinado de Acás, em Judá. Uma narrativa bem forte sobre medo, poder e, bom, as consequências terríveis de uma aliança errada. E tudo gira em torno dessa pergunta que é fundamental. Quando a pressão aumenta, sabe? Quando os inimigos estão batendo na porta, para onde um líder se vira? A resposta que Acaz deu para essa pergunta definiu o futuro do seu reino e nos deixou uma lição que vale até hoje. Ok, vamos entrar nessa história. Esse é o rei Acaz. Ele assume o trono bem jovem, com 20 anos de idade, e o seu reinado, que durou 16 anos, é visto como um desvio total do caminho certo. Muitos analistas dizem que foi ali que começou, de fato, o declínio final da nação de Judá. Olha, desde o comecinho, o governo de Acaz já mostrava para que veio. Ele não só tolerava práticas pagãs, não, ele promovia. Ele fazia sacrifícios nos chamados lugares altos, que eram santuários idólatras, e adorava o debaixo de toda a árvore frondosa, uma referência direta a rituais de fertilidade cananeus. Basicamente, ele abraçou sem rodeios os costumes detestáveis das nações vizinhas. E aí ele ultrapassou um limite terrível. Acaz chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho. Isso era parte do culto a Moloque, um deus pagão para quem crianças eram queimadas em sacrifício. Era uma atrocidade tão grande que era proibida sob pena de morte. Isso só mostra o quão longe ele tinha ido. E a situação fica ainda mais tensa. Acaz começa a sofrer uma pressão militar gigantesca. O rei Rezim, da Síria, e o rei Peca, de Israel, se unem. E qual o objetivo deles? Simples: cercar Jerusalém, tirar Acaz do poder e colocar um rei fantoche no lugar, um que se aliasse a eles contra a Assíria. Ou seja, Judá estava completamente encurralado. Então, Acaz se viu numa encruzilhada. De um lado, tinha o profeta Isaías, dizendo para ele confiar na proteção divina, para ter fé. Do outro lado, a opção que parecia mais pragmática, mais política, pedir ajuda à superpotência da região, a Assíria. Era fé contra a realpolitik da época. E Acaz faz a sua escolha. Ele ignora completamente o conselho do profeta e pede ajuda à Assíria. Só que essa decisão não foi só uma solução rápida, não. Foi uma jogada geopolítica com consequências devastadoras, que enfraqueceu a soberania de Judá e colocou a nação num caminho que, gerações depois, levaria direto para o exílio. Agora, o que é impressionante aqui são as palavras do próprio Acaz. Sou teu servo e teu vassalo. Isso não é um pedido de ajuda entre iguais, percebe? É um ato de submissão total. Ele basicamente entrega a soberania de Judá a um rei pagão, transformando sua nação num estado vassalo, um peão no tabuleiro das grandes potências. E o preço dessa aliança? Foi altíssimo. Para comprar a proteção da Assíria, Acaz simplesmente saqueou os tesouros do templo. Ele profanou o lugar mais sagrado da nação para financiar um acordo político. Isso deu início a um ciclo de tributos que sugou a riqueza do reino por anos e mostrou bem onde estavam as prioridades dele. E no meio disso tudo tem um detalhe histórico super interessante que aparece nesse capítulo. É a primeira vez que a palavra hebraica Yehudim, de onde vem o nosso judeus, aparece nas escrituras. Originalmente ela se referia aos cidadãos do Reino do Sul, Judá. É um marco na formação da identidade cultural do povo. Mas a história não para por aí. A aliança política de Acaz começou a, digamos, vazar para a vida espiritual da nação. Depois de uma viagem a Damasco para se encontrar com o rei assírio, Acaz volta para casa com uma ideia nova e bem perigosa. Isso aqui mostra bem a ousadia do Acaz. Ele vê um altar pagão, acha bonito e simplesmente ordena que uma cópia seja construída no templo em Jerusalém. Com a ajuda do sacerdote Urias, o altar de Deus, que era um símbolo central da fé, é colocado de lado e substituído por um modelo estrangeiro. A adoração, a partir dali, seguiria o modelo do rei, e não o de Deus. E ele não parou por aí, não. Acaz continuou a desmontar o templo, tirando painéis de bronze e outros objetos sagrados para continuar pagando tributo à Assíria. O templo passou a ser tratado menos como uma casa de adoração e mais como, uma fonte de recursos para os seus acordos políticos. Então, como é que essa história do Acaz termina? O reinado dele deixa um legado sombrio e os comentaristas, tanto os antigos quanto os mais modernos, tiram daí um aviso muito poderoso sobre liderança e fé. A humilhação final veio na morte dele. Apesar de ter sido enterrado em Jerusalém, ele não foi considerado digno de ser sepultado nos túmulos reais, junto com os outros reis.
Foi um veredito bem claro dos seus contemporâneos sobre um reinado que levou a nação a um desastre espiritual e político. O comentarista Hebertot Armi olha para essa história e vê um alerta que vale até hoje. Ele ressalta o perigo que acontece quando líderes políticos e religiosos, como o rei Acás e o sacerdote Urias, se unem não para o bem, mas para minar os fundamentos da fé que eles deveriam proteger. Da mesma forma, Rosana Barros enxerga a história de Acás como um exemplo clássico de fracasso. Ela argumenta que trocar a orientação divina pela vontade pessoal é, na essência, uma falsificação da verdade, um caminho que, segundo ela, nunca leva ao sucesso. E no fim das contas, a história de Acás nos deixa com uma pergunta desafiadora, que ecoa através dos séculos. Não se trata só de altares de pedra ou de bronze. A questão é sobre qual modelo guia nossa devoção e nossas decisões. A pergunta permanece: a quem ou ao que estamos de fato prestando culto?